O que afeta o nosso coração afeta a nossa identidade. O que afeta aqui o nosso coração afeta a nossa identidade. Por isso que Jesus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E por isso que muitas advertências são feitas a respeito do coração. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que você deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. As fontes da vida, do seu coração, daquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você tem sobre você. Quando você quer acabar, irmão, com o rio, você não precisa ir atrás de toda a água do rio para acabar com ele. Não, irmão. Acaba com a nascente. Você acaba lá com a nascente do rio, você acaba com o rio. É isso que a Bíblia fala do coração. Quando uma imagem, irmãos, que nós temos de nós mesmos, ela é ruim, ela afeta o nosso coração, ela controla a nossa vida. Nós não podemos nos permitir, irmãos, enxergar da forma errada. Os dois únicos que entraram na terra prometida, eles olharam para os gigantes e falaram assim: nós vamos consumir esses gigantes como pão. Os dois únicos que entraram na terra prometida. Os outros 10 ficaram como gafanhotos no deserto. Já percebeu isso? Mas nós não podemos permitir nos enxergar dessa forma, da forma errada. Porque o Senhor é a nossa segurança. É isso que os espias disseram. O Senhor é a nossa segurança. Vamos consumir esses gigantes como pão. Agora, irmão, a imagem que esses dois tinham, que os introduziu à terra prometida, ela não foi formada por aquilo que eles eram, nem por aquilo que os outros diziam deles, ou aquilo que os outros achavam. Mas a palavra, a imagem que eles tinham no coração deles, que os introduziu dentro da terra prometida, foi a imagem que a palavra de Deus diz sobre eles, a promessa de Deus sobre a vida deles. E nós não podemos ter uma imagem de nós, irmãos, nós mesmos, pela impressão que nós temos de nós. Nós não podemos ter, de repente, uma imagem de nós pelos conceitos ou preconceitos que as outras pessoas geram de nós, mas nós temos que guardar o nosso coração. Você pode ter vivido uma infância inteira, alguém dizendo para você: ó, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai vencer, você é burro. Mas não é o que as pessoas falam de nós, não é aquilo que nós pensamos de nós, mas é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Essa é a verdade. Essa é a verdade a seu respeito. Em Tiago, ele compara o relacionamento do crente com a palavra de Deus, e ele fala para nós sermos não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Aquele que só ouve é como um homem que se olha no espelho, ele vai e esquece como que ele era. Você já viu isso? Quando era criança, às vezes a gente se olhava no espelho, daqui a pouco você se esquecia como você era. Não sei se você tinha essa. E aí voltava a se olhar no espelho de novo para você se lembrar como você era. Acho que as mulheres não tem muito problema, né? Que elas passam mais tempo se olhando no espelho, né? O homem, eu acho que isso é mais comum. Você se lembra como você é no espelho? Se lembra, irmão? Se você se olhar no espelho, você se reconhece? Ah, lógico, pastor, que eu me reconheço. Mas aqui em Tiago está dizendo que o homem que ele somente ouve a palavra de Deus é como essa pessoa que ela se olha no espelho e logo esquece quem ela é. Ele fala de um espelho, irmãos, que mostra como nós somos. A palavra de Deus revela a nossa verdadeira identidade. Ela revela tudo que nós somos em Cristo Jesus. E tem as verdades de Deus, irmãos, que Deus tem a nosso respeito. Agora, quando o nosso relacionamento é superficial, nós temos apenas um vislumbre, e aí daqui a pouco nós nos esquecemos daquilo que nós somos. Quando nós temos um vínculo com a palavra e a prática da palavra, irmãos, essa identidade, ela começa a penetrar mais fundo dentro de nós. E aí,
Não tem nenhuma crise, não tem nenhum gigante, não tem nenhuma dúvida que vai nos tirar a nossa identidade em Cristo Jesus. Aqueles 10 espias, irmãos, eles estavam numa crise de identidade. Crise de identidade. E muitas pessoas têm essa crise de identidade. Dos 12 espias, todos eles tinham o mesmo Deus. Não tinham o mesmo Deus? Todos eles tinham o mesmo Deus.